E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu trouxe aqui a minha convidada especial, a minha esposa Thaís. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, tenho certeza que vai ser bênção. Irmãos, olha, nós vamos contar aqui hoje uma experiência que infelizmente foi terrível, mas foi um grande aprendizado para nós. Olha, e já vou adiantar, foi como se fosse um filme de terror. Irmãos, o mundo espiritual é muito sério. Eu não desejo para ninguém o que eu e a Thaís nós experimentamos numa noite. E nós vamos contar com detalhes para você não cair nesse erro que nós caímos. E então todos nós podemos falhar, você sabe disso, mas quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a palavra de Deus, aí a Bíblia diz que quanto mais Deus nos dá, mais nós seremos cobrados. Então nós vamos contar uma experiência muito forte aqui e a Thaís também vai contar um sonho que ela teve. Sim. Resumindo, irmãos, hoje nós vamos falar sobre brechas. Para você que não sabe, uma brecha é um buraquinho que tem, sabe? Uma coisinha mínima às vezes que tem no muro, numa parede, mas através daquilo ali pode-se infiltrar coisas, infiltrar água. Irmãos, então no mundo espiritual é assim também. Se você dá uma brechinha para o inimigo, ele pode entrar e causar muita destruição. Tudo começa de forma pequena. E é por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 4, 27, que nós não podemos dar brechas, não podemos dar espaço para o inimigo. Não deem lugar ao diabo. Irmãos, então fique comigo até o final. Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo aqui e inscrever-se, ative também o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu quero trazer muitos conteúdos abençoados para você e eu vou deixar o link aqui do canal da Thaís aqui no primeiro comentário, tá bom? Depois você vai lá e se inscreva. Então vamos lá, amor. Conta pro pessoal sobre o sonho que Deus te entregou recentemente agora. Sim. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava pedindo para Deus uma palavra. Eu tenho gravado vídeos semanalmente no meu canal e eu sempre gosto de trazer uma palavra fresca ali, algo vindo do coração de Deus para que abençoe as pessoas. E eu estava pedindo para Deus aquela palavra e não tinha vindo ainda, não sabia o que eu ia falar. Então eu dormi e na manhã seguinte eu acordei com um sonho muito real, um sonho muito forte e Deus fala muito comigo em sonhos. E eu creio que Deus estava trazendo uma mensagem para mim ali específica para mim trazer para as pessoas. Nesse sonho eu estava no banheiro da nossa casa, estava sentada ali na banheira e eu levantei e quando eu olhei para o box do nosso banheiro lá, ele tem um ralinho redondo, aqueles ralinhos antigos assim redondo, e a gente trocou ele recentemente. E a gente não conseguiu como parafusar esse ralo, então a gente deixou ele solto, só em cima do cano ali. E aquele ralo, ele se soltou e veio um crocodilo naquele ralo. E naquela hora eu vi aquele crocodilo saindo ali e eu, na hora, entendi que ele vinha me atacar. Então eu fechei a porta do banheiro correndo e saí pela casa, falei, amor, nós temos que fechar esse ralo, porque tá entrando crocodilo aqui dentro da casa. E aí no meio da casa tinha alguns ralos também, tinha outros ralos no meio da casa que também estavam soltos. E naquela hora a gente começou a colar, passar cola para fechar aqueles ralos. E aí eu acordei daquele sonho. E eu falei, meu Deus, que sonho que é esse? O que o Senhor quis falar comigo com essa palavra? E aí eu entendi claramente, Deus me trouxe um discernimento ali, que Ele estava me falando sobre brechas espirituais, que muitas famílias estão abrindo brechas espirituais dentro das suas casas. Às vezes é coisa tão imperceptível, que nem ali no meu sonho. Um crocodilo entrar por um ralo do box é algo impossível, não tem como, ele é muito maior do que o ralinho. Só que essas brechas, a gente pensa que não entra nada, mas as brechas espirituais, elas são muito reais. Esses dias aqui em casa, nós tivemos também um vazamento. O meu quarto estava entrando água dentro da casa, de fazer assim, alagar ali a água. E a gente não entendia de onde estava vindo aquela água. E aí eu chamei o pedreiro para vir olhar o que estava acontecendo, e ele me falou que era o rejunte. O rejunte do piso externo da casa estava desgastado, tinha soltado, e a água estava entrando por aquela brechinha. Gente, um rejunte é minúsculo, né? É um buraquinho tão pequeno e estava fazendo poça de água dentro de casa. Então, assim, a brecha, ela é muito séria. A gente pensa que não acontece nada, talvez alguma coisa que você faz, uma palavra que você fala, e ali a gente está dando legalidade no mundo espiritual, né, amor? Irmãos, então, o que nós vamos trazer aqui hoje vai ser um ensinamento tão profundo, tão forte para a sua vida, que eu tenho certeza nunca mais você vai deixar
nenhum espacinho para o inimigo. Certeza. Certo? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 10, o versículo 8, que quem abre uma brecha no muro, quem rompe o muro, uma serpente o picará. A Thaís falou do exemplo do crocodilo, que é lógico, tudo isso são símbolos, né, do inimigo. Assim como o dragão, no caso aqui a serpente, que representa Satanás também, a serpente vai picar. E o que seria esse muro? O muro, irmãos, é a proteção de Deus que vem através da palavra. Porque quando você não obedece à palavra, você está abrindo essa brecha no muro. Então, a brecha nada mais é do que o pecado, só para você entender. É quando você abre um pecado. O pecado é quando você desobedece algo da palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, né, quando ele estava para ser morto, crucificado, ele falou para os discípulos o seguinte, eu vou ler para vocês, ó, João 14, o versículo 30. Agora se aproxima aquele que governa este mundo, o príncipe deste mundo, que é Satanás. Ele não tem poder algum sobre mim. Na outra versão está escrito, em mim não tem nada que vem dele. Ou seja, Jesus foi o único que não deu nenhuma brecha para o inimigo em nenhum momento da sua vida, porque ele não pecou. Mas nós, irmãos, nós podemos, claro, nós vamos pecar. Mas a Bíblia diz, se alguém pecar, nós temos agora um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, homem. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Jesus Cristo, homem. Porque Jesus, ele sabe das nossas fraquezas. Ele conheceu tudo do ser humano. Inclusive, ele gostava muito de ser chamado Filho do Homem. Por quê? Ele se encarnou aqui nessa terra, entendeu? Só que ele viveu tudo e ele não pecou, para que hoje ele pudesse ser o nosso advogado. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você reconhece que você pecou e você pede perdão, é como se Jesus chegasse diante do Pai e falasse, olha, pode perdoar, porque olha aqui as marcas nas minhas mãos, eu já paguei o preço por aquele pecado. Então, o sangue de Jesus te purifica naquele momento e te perdoa. Amém? Então, o que acontece? O inimigo, né, quando ele percebe que você está caindo em tentação, ele vai tentar causar destruição e você tem que tampar esse buraco. Daqui a pouco, nós vamos contar aqui algumas coisas que você tem que fazer e por onde entram essas brechas. Essa é a questão, né? Por onde entra, né? Por onde que a gente tem que vigiar, né? Quais são as entradas? Porque em algum lugar ela está entrando. Em algum lugar está sendo aberta uma porta ali. E aí, antes disso, nós vamos contar aqui agora esse pesadelo, vamos assim dizer, que nós vivemos. Eu vou começar contando, depois a Thaís conta a parte dela, né? O que acontece, irmãos? Eu me lembro que eu preguei num domingo à noite, numa igreja, e o fogo desceu. Foi uma bênção. Olha, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram tocadas, e eu me senti renovado, sabe? Eu estava assim tão fortalecido. Aí no dia seguinte, eu com a Thaís, a gente decidiu assistir um filme. Sabe quando você está assim cansado, né? Você quer um momento de entretenimento. Então nós ligamos a Netflix e fomos procurando filmes e tal, e achamos um filme romântico ali para assistir. Só que a gente achou que era romântico, né? A gente achou que não ia ter nenhuma cena e nada demais. E aí, vamos lá, amor, continua. E aí a gente assistiu aquele filme, o filme no começo estava tudo ok, até que começou a ter umas cenas muito pesadas. Umas cenas de pornografia, umas cenas de traição, de abuso. Então a gente foi ficando horrorizado com aquele filme. A gente foi assistindo aquilo e um clima pesado entrou naquele ambiente do nosso quarto. E a gente falou assim, não quero assistir mais isso. Vamos parar de assistir esse filme porque não tá legal. Não era o que a gente esperava, né, amor? E a gente foi dormir. Tava tarde já, a gente foi dormir. Só que aí eu acordei de madrugada. E eu acordei muito assustada, como se tivesse alguém assim me enforcando, alguém querendo me matar ali. E eu acordei assim sem ar, falei, amor, tô sentindo mal, tô acontecendo alguma coisa comigo. E naquela hora que eu acordei, o Juninho acordou e ele viu algo terrível, né, amor? Vou contar. Irmãos, olha, nossa, eu não desejo isso pra ninguém. Irmãos, na hora que a Thaís, ela acordou, ela deu um grito tão alto, porque alguma coisa estava enforcando ela. Só que na hora que eu abri o olho, inclusive, irmãos, um detalhe, a gente assistiu o filme, a gente parou, a gente viu que não estava legal. Teve o discernimento de entender que não fazia parte da nossa vida, dos nossos valores, a gente cancelou aquilo. Isso. Só que depois que a gente cancelou, a gente percebeu que... Tipo, uma porta tinha sido aberta ali no nosso quarto. Uma porta tinha sido aberta.
Irmãos, a gente tava com muito sono e a gente acabou dormindo, sabe? Mas a gente percebeu que alguma coisa estava estranha. E lembra do que eu falei, que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado? Irmãos, quanto mais a gente avança na caminhada com Deus, quanto mais a gente tem experiências poderosas com Deus, é aí que o inimigo, ele vai tentar nos afastar dessa presença, entendeu? Da presença do Senhor. E o que acontece? Na hora que a Thaís gritou, irmãos, eu abri meus olhos, eu tomei um susto. Eu nunca tinha visto nada parecido, irmãos. Eu vou falar a verdade, inclusive a Bíblia diz que coisas espirituais têm que ser conversadas com pessoas espirituais, porque senão as pessoas vão achar que é loucura. Irmãos, na hora eu vi um demônio lá na porta do quarto. Misericórdia. Irmãos, esse demônio, ele era tipo uma criança. Tava com um vestido branco e um cabelo preto. Sabe que nem nesses filmes que... inclusive, muitos desses filmes, nós vamos falar daqui a pouco, esses filmes de terror, muita coisa que você está vendo nesses filmes de terror, irmãos, não foi da imaginação humana, mas foram visões que as pessoas tiveram do mundo espiritual e eles colocam nos filmes, entendeu? Irmãos, foi questão de milésimos de segundo. Na hora que eu vi aquele bicho ali, aquele demônio, né, transfigurado numa criança, irmãos, dentro do nosso quarto, para pensar. Na hora eu repreendi em nome de Jesus, sumiu aquela cena. Orei com a Thaís, nós oramos juntos. Na hora Deus deu discernimento que era por causa do filme. Lembra? Na hora a gente lembrou, é o filme, é uma porta que a gente abriu. Então a gente já pediu perdão para Deus ali, a gente se arrependeu. Sim. E a gente já rejeitou, já declarou que a nossa casa é do Senhor, já blindamos a nossa família. Então a gente orou ali brindando, né, amor? Essa porta que foi aberta, fechando essa porta, né? Então, assim, foi uma experiência terrível, só que Deus permitiu, concorda? Sim. Tudo é permissão de Deus, né? E foi muito, assim, o aprendizado foi muito grande que nós tivemos, sabe? Às vezes a gente acha que coisas não tem nada a ver e você vai deixando, aí você fica com vergonha de falar um pro outro e acaba deixando um pouquinho mais. Tome cuidado, irmãos, vamos ser posicionados, principalmente quando é casal, os dois têm que estar muito alinhados, entendeu? Os dois precisam ter concordância. Inclusive, esses dias, amor, uma moça, eu vi que ela comentou, né? Pastor, por favor, ora por mim, pelo meu casamento, porque o meu marido me obriga a fazer coisas que eu não quero, que eu sei que são pecado. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque o mundo espiritual é real. Muito real. E que você possa buscar conselhos. Se você é mulher, busque conselho com uma mulher. Sim. Nunca se abra com um homem. O homem também se abrindo com um homem sobre essas coisas. Mas se você reconhece, né, que tem algo que está impedindo vocês de ter uma intimidade com Deus, algo que está sendo brecha, feche essa brecha. Não deixe continuar. Amém? Então, irmãos, só para a gente agora continuar, nós vamos mostrar aqui para vocês agora alguns sinais de que vocês precisam fechar essas brechas, né? Inclusive, Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, e ele viu que os discípulos estavam dormindo, ou seja, não estavam vigiando, não estavam prestando atenção no que estava acontecendo. E pense, irmãos, no mundo espiritual, na batalha que estava acontecendo ali contra Jesus e os discípulos, porque estava chegando a hora dele ir para a cruz. E Jesus então falou para os discípulos, vigiem e orem, o espírito está pronto, ou seja, vocês estão salvos, mas a carne é fraca, e o diabo ele quer entrar através da carne, através do pecado. Então o que Jesus falou em primeiro lugar? Vigiem. Irmãos, vigiar, olha, é tão importante quanto orar, porque não adianta você orar, mas no dia a dia você não vigia, sabe? E uma ideia que eu tive, amor, assim, uma ilustração para vocês, eu me lembro que muitas vezes eu percebia isso nitidamente. Imagina que você vai numa vigília de oração e você encheu uma sacola, você está cheio do Espírito Santo, né? Só que aí você sai daquela vigília e aí você assiste um programa que não devia, você ouve uma música que não devia, é como se fossem furinhos, vão furando essa sacola, né? E aí logo você já está vazio de novo. Então não seria melhor você vigiar mais, entendeu? Ainda que você não é uma pessoa de muita oração, mas se você é uma pessoa que vigia muito, você conserva muito aquilo ali que você buscou em Deus. Então, tem muita gente que ora muito, ora horas e horas, mas no dia a dia não vigia. Aí perdeu tudo que orou, vamos assim dizer, entendeu? Então, amor, fala pra gente aqui, aonde que a pessoa tem que vigiar, né? Eu vejo assim que é muito importante, vamos falar dos sentidos. A gente tem que entender que o nosso olho,
a nossa boca, o nosso ouvido, ele tem que ser blindado. Porque se a gente não blinda, a gente pode estar sujeito a essas retaliações. Então nós temos que vigiar o nosso olho, tudo que o nosso olho vê. Seja através do celular, através da televisão, um filme, que nem o nosso caso, ou através do ouvido, uma música. Tem músicas que são muito sensuais, música que fala bobeira. Esses dias a gente foi num restaurante e tava tocando uma música, um sertanejo, e assim, que música feia, que música baixa, sabe? Falando de uma sofrência, de traição, umas coisas tão assim esquisitas, que eu falei, amor, que coisa, né? Como que a pessoa consegue ouvir isto? Então assim, a gente não pode deixar isto acessar o nosso ouvido, a gente tem que blindar o nosso ouvido. Porque o que entra ali vai infiltrando no nosso coração. Através dessas portas, o inimigo vai entrando. Então, outra também porta que a gente tem que tomar cuidado é através da falta de perdão. Eu vejo tantas pessoas que guardam mágoas, pessoas que têm uma raiva, um rancor das outras pessoas, que elas não conseguem liberar perdão. E isso é uma porta gigante que você está abrindo. Isso é uma brecha, é uma legalidade para o inimigo agir na sua vida. Então, assim, nós temos que vigiar. Se você tem alguma ferida, algo não tratado, peça para o Senhor te mostrar, para que você possa estar sendo curada, para que Deus possa te curar, fechar aquela porta que o inimigo quer usar para poder atentar contra a sua vida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa também que eu vejo é através da boca. O inimigo, ele quer usar a nossa boca. Ele quer que você fale bobeira, que você briga com o seu esposo, com os seus filhos, que você fala mal de você mesmo, que eu não dou conta, eu não sou capaz. O inimigo, ele tá a todo momento querendo usar a nossa boca. Porque a nossa boca, ela é poderosa. Tudo que você fala ali tem um poder de vida ou de morte. Então nós temos que vigiar a nossa boca também, para que da nossa boca venha sair apenas palavras que vêm do Senhor. Então, que você possa aprender a fazer essa oração. Eu tenho orado assim todos os dias. Eu peço para Deus, falo, Deus, blinda a minha visão, a minha audição, a minha boca, o meu coração, os meus pensamentos, para que eles estejam alinhados com o Senhor, para que nada que vem de fora atinja a minha vida, que eu seja 100% blindada pelo Senhor. Então, que você possa aprender a orar assim também, blindando a sua vida. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado por onde entram, né? Por onde o pecado entra. Então, é como a Thais falou, os olhos, que é o que é. Eu falei do filme de terror, né? Que é uma coisa que muita gente pensa assim, pastor, pastor. Aquele famoso, não tem nada a ver. O que tem? Não vamos ser aqueles crentes bitolados, né? Todo mundo tem essa mania. Só que a gente tem que entender que tem muito a ver. Pois é. Muito a ver. Então, assim, você acha que aquilo não vai te influenciar. Mas, irmãos, vamos pensar, o cara que fez aquele filme, ele fez com uma ideia de causar medo, de causar pavor. É lógico, ele fez pensando em ganhar dinheiro com aquilo. Mas eu sei que gera curiosidade. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Tem a hora certa de você falar assim, eu não quero mais isso na minha vida. E talvez chegou esse momento, sabe? Você está dando muita brecha. Você está igual a pessoa do mundo. O que muda na sua vida para uma pessoa que não segue os princípios da palavra, entendeu? Então, outro detalhe, ocultismo. Irmãos, não dá, entendeu? Tem coisa que você começa a assistir, você fala, cara, o cara tá fazendo um ritual macabro, satânico. Como é que eu vou assistir um negócio desse, entendeu? Então, preste muita atenção, né? Sim, na internet, né, amor? Hoje em dia, assim, tem os celulares. Então, a pessoa fica ali, ó, no Reels. Passa um vídeo, passa o outro. E ele tem um algoritmo, né? Conforme você vai vendo, o algoritmo vai te mandando aquele conteúdo. Então, tem que vigiar, porque, assim, tem conteúdo pornográfico. Quantas pessoas casadas estão ali, ó, tendo acesso a conteúdos pornográficos, às vezes do lado da própria esposa, ou do lado do marido. Tá ali, tá passando os vídeos errados. Então, temos que vigiar, né? Que é o nosso olho. Até mesmo porque você pensa assim, mas a pessoa nem tá sem roupa. Irmão, não precisa estar sem roupa, entendeu? Então, vigie. A sensualidade, né? Tem muito sensualismo. Tem muita sensualidade nas vestes, no jeito de falar. Então, irmãos, tudo isso são importantes. Só que a gente tem que analisar também como surge o pecado. Qual é a raiz, né? Porque não adianta você tratar os sintomas, tem que tratar a raiz. E a raiz está onde? Está no seu coração, certo? Lá em Gênesis capítulo 6, Deus, ele falou o seguinte, o povo vive pecando continuamente nos seus pensamentos. Todos os seus pensamentos são maus, são impuros. Então, tudo começa aqui, ó, começa no seu coração. Inclusive, até o pecado que você comete com a sua boca, com as suas palavras, você que é uma pessoa que reclama, que xinga, fala mal dos outros, e se você está traindo o mal para sua vida. Então,
na verdade, começou no seu coração. Porque Jesus disse, a boca só fala aquilo que está cheio o coração. Você quer conhecer uma pessoa? Presta atenção nas palavras dela. Você vai saber o que ela tem armazenado no seu coração, entendeu? Então, onde tudo começa? Eu vou ler para você o versículo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o 15. Ele disse assim, ó. A tentação vem de nossos próprios desejos. Na outra versão está a cobiça. Vem da sua própria cobiça. Que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Então, tudo é um processo. Começa com o desejo, que é a cobiça, depois o pecado se concretiza e se você alimenta esse pecado, aí você morre espiritualmente. Irmãos, quantas pessoas hoje estão nas igrejas, já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais arrependimento, porque acostumou com o pecado, ou seja, ela está morrendo espiritualmente sem perceber. E talvez já até morreu, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. Vamos pedir para Deus fazer uma obra de ressurreição na nossa vida, de restauração. Com amém? certeza. E o que ele falou? Começa com a cobiça. É a cobiça, né, amor? Eu lembrei de uma palavra aqui agora, da história de Davi. Que o Davi, né, no momento que era de estar na guerra, na Bíblia deixa bem claro que era a época da guerra, e Davi não estava na guerra. Ele, como rei, deveria estar, mas ele não estava. Ou seja, ele estava no lugar errado. Então, o lugar que nós estamos também pode ser uma brecha. Talvez o lugar errado que você está indo, as amizades erradas que você está tendo, e está sendo uma brecha para o pecado entrar na sua vida. Porque Davi, ele estava ali no lugar errado e por isso ele estava passeando ali na região, na sua casa, e ele viu pelo telhado ali, ele cobiçou a mulher do outro, porque ele achou a mulher bonita, então veio o desejo, né? Veio aquele desejo da carne, e ali, através do desejo, consequentemente, veio o pecado. Então, ele caiu. Então, isso é muito sério, então que a gente possa vigiar também os lugares que nós estamos, para não estarmos no lugar errado. Então, assim, se ele tiver, vamos supor que ele olhou, porque não teve como escapar, né? Então, vamos supor que ele olhou, bateu o olho, ele não imaginava que havia aquilo. Mas se ele tivesse continuado a caminhada, continuasse a vida dele, sem focar naquilo, ele não teria colhido as consequências ruins que ele colheu. O problema é que ele olhou, e aí, por fim, aquele desejo foi ficando incontrolável. Então, o conselho que nós te damos é o seguinte: corte o pecado pela raiz. Esse desejo, corte pela raiz. Alimente o seu espírito para que a sua carne enfraqueça. Amém? A carne nunca vai morrer, mas você pode enterrar ela e ficar pisando nela ali. Não deixa ela vir para cima, ela ganhar força, porque senão depois você não... Tudo que começa pequeno, ele cresce. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está alimentando. Porque se você alimentar algo que é ruim, um dia vai se tornar um problemão. Então vamos sempre cortar pela raiz o mal ali, para que não cresça. É tipo uma cachoeira, né? Aquela força da água, né? A gente vai lá nas cataratas do Iguaçu. Aquela coisa tão tremenda, tão forte, mas não começou daquele jeito. Começou com um riachozinho, entendeu? Como quem não quer nada. Então, se você não tampa ali o mal pela raiz, não acaba com ele ali, aquilo ali vai crescer, tá certo? Então, assim, como que você pode fazer isso na prática? Ah, pastor, meu problema é pornografia. Por exemplo, tome cuidado com aplicativos, tome com o seu celular. Se não estiver dando conta, também não adianta quebrar o celular. Pensa comigo. Um dia um rapaz falou para mim assim, lá da nossa igreja. Ele falou: pastor, quebrei meu computador, tô livre do pecado. Não tá livre, irmão. Não é isso, entendeu? Porque se ele quiser mesmo, ele arruma um celular, arruma outro computador. E eu falei: meu filho, você desperdiçou dinheiro. Você tem que tratar a raiz do problema, é o seu coração. E uma outra coisa que eu percebo, amor, é que geralmente o inimigo, ele vem por onde ele tem legalidade. Então uma pessoa que tinha um pecado no passado, por mais que ela se arrependeu, que ela mudou de vida, que Deus perdoou ela, mas se ela tinha um pecado ali, por exemplo, da pornografia, geralmente o inimigo ele vai usar aquela legalidade ali para poder atuar na vida da pessoa. Então a gente tem que vigiar aonde que a gente era mais fraco, é onde que o inimigo vai tentar contra a gente, porque ele quer nos envergonhar. O inimigo, ele é astuto e ele vai querer nos enfraquecer, cutucar na nossa ferida. Então, assim, por mais que você fale: ah, mas pastor, mas eu já me arrependi, eu não faço mais isso mais, eu não pratico mais esse pecado.
Mas o inimigo, ele vai querer te acusar do que você fez lá no passado. Então aí que você tem que se fortalecer mais ainda, que você tem que ser mais radical, falar assim, não, eu não assisto nada que tenha isso de pornografia, eu não acesso isso, eu não quero dar nenhuma legalidade para o inimigo ele atuar na minha vida, eu sou blindada, sou protegida pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Então, irmãos, essas foram as dicas, né, que a gente queria dar para vocês, inclusive esse testemunho forte, testemunho, né? Eu não queria estar contando isso, mas aconteceu e nós aprendemos uma grande lição, sabe? Nós precisamos vigiar, irmãos, porque graças a Deus, Jesus, ele venceu tudo por nós e nós podemos contar com ele. Então você que talvez está nos ouvindo, você está pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não consigo, eu já tentei. Irmãos, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, como que você vence o pecado? Não é na sua força. É claro, o que tiver ao seu alcance você vai fazer, mas é através da oração, é através da sua vigilância, é você cortar tudo que te leva ao pecado, os processos, lembra? Tudo que começar, aquela coisa ali que não tem nada demais, tome cuidado com esse não tem nada demais, entendeu? O que tem de crente liberal hoje, irmãos, nas igrejas não é brincadeira. Hoje, por exemplo, não se fala mais em pecado antes do casamento. Porque as pessoas estão caindo nesse erro o tempo todo e acham que é normal. Irmãos, é pecado. Isso se chama fornicação. Entendeu? Nós temos que nos santificar, né? É lindo quando você vê na Bíblia ali que Deus falou para o povo de Israel que ele era como o tesouro pessoal dele, que ele queria que eles fossem um povo separado. Então nós temos que entender que essa palavra ela serve para nós. Nós que somos o povo de Deus, nós somos um povo separado. Nós não podemos ser igual a todo mundo. A gente não pode se igualar com as pessoas do mundo. Nós temos que ser diferente. Nós temos que nos separar, nos consagrar. Temos que ter renúncia na nossa vida. Não é tudo que você vai poder. Não é tudo que... mas o fulano é fulano. Você é um povo de Deus. Você é separado, você é ungido. Então vamos pedir para Deus trazer no nosso coração aonde que nós estamos falhando, né, amor? Aonde que você precisa se santificar mais? Aonde que você precisa se consagrar? E eu creio que Deus, ele vai te capacitar, porque é pela graça. Nós não conseguimos sozinho, mas Deus, ele nos fortalece. Glória a Deus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, amor, pela vida, né? Eu creio que você foi tocado por essa mensagem. Inclusive, nós queremos te pedir uma coisa, envie para as pessoas, não deixe com você. A bênção tem que ser compartilhada, tem que ser missionária, amém? Então, feche os seus olhos, nós queremos orar por você agora, para Deus te capacitar, Deus te fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer, porque o Senhor providenciou para nós o escape. O Senhor, no meio da tentação, está ali com a gente. Obrigada. E eu creio que o Senhor vai nos capacitar, Pai, quando nós buscarmos a Tua presença. Por isso, meu Pai, trata dos nossos desejos, Pai. Que o nosso desejo maior seja Te adorar, seja estar na Tua presença. Pai, que a gente não venha alimentar esses desejos pecaminosos, Pai. Nós não queremos seguir o rumo que muitas vezes a nossa própria família tem tomado, os nossos parentes. Pai, nós queremos ser diferentes, ó Deus. E nós oramos nesse momento pelo Teu filho e a Tua filha que estão nos ouvindo agora. Deus, derrama do Teu poder, Senhor. Sem o Teu poder nós não conseguimos. Essa pessoa agora está reconhecendo que ela precisa de Ti, que ela não pode fazer nada, que ela não consegue vencer o pecado sozinha. Jesus, traga capacitação do alto e dê, Senhor, discernimento para ela saber quando algo está prejudicando ela ou não. Deus, mostra para essa pessoa, talvez pessoas, lugares, coisas que ela está fazendo que não Te agradam. E da mesma forma nós oramos também, Pai, e Te pedimos, santifica-nos cada dia mais, para que a gente possa andar em plena comunhão contigo todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha, ficamos muito felizes de trazer esse ensinamento para vocês. Creio que foi bênção. E agora compartilhe. Quer falar mais alguma coisa, mulher? Não, é isso mesmo. Vamos ficar firme com Deus. Deus, Ele nos sustenta. Eu tenho certeza que você vai se fortalecer, que Deus vai te mostrar aonde que tem brechas e as brechas serão fechadas em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Abençoe. Até o próximo vídeo.